Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro. E como a gente sabe que aqui na audiência do nosso programa estamos muitos profissionais de mercado também, é sempre importante trazer essas soluções que auxiliam os profissionais no seu dia a dia, pensar esse mercado, esse ecossistema como um todo. E hoje, para bater um papo especial com esses profissionais, quem está pensando esse mercado, nós temos aqui a participação de Davi Barbosa, CEO da Magnet Customer, para falar um pouco sobre CRM aplicado a esse mercado, como pensar as soluções desse mercado e pensar aquisição de novos clientes. Davi, prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Prazer é todo meu, espero aí ajudar não só os profissionais que estão atuando ali dentro do mercado, mas também os clientes desses nossos clientes a ter um atendimento de qualidade, porque é uma área que carece e necessita de entregar uma experiência diferenciada para os seus clientes, porque a gente está falando de ativos financeiros, né? Então, a Magnet está aí para poder auxiliar os clientes nessa jornada. Conta um pouquinho para a gente de como começou, de onde veio a ideia da Magnet, até para a gente entender, porque você tem uma história de fora do mercado financeiro também, né? Perfeito. Quando você me traz essa pergunta, ela é muito interessante porque a Magnet ela surgiu de um outro setor. A gente começou a nossa caminhada no setor automotivo, que é um mercado muito complexo, assim, a gente sabe, né? É um mercado que sofre muito com o pós-venda. Então, depois já tinha trabalhado durante muitos anos no setor automotivo, já tinha trabalhado em outros tipos de empresa, já tinha criado uma empresa de tecnologia, já tinha feito uma saída ali, eu fiquei me perguntando qual seria o novo setor que eu estaria empreendendo. Então, a gente foi lá, começou a desenvolver a Automob naquele momento, como uma solução de CRM focada no mercado automotivo, cuidando primeiramente do pós-venda das concessionárias. Então aí você consegue compreender que a gente nasceu numa área, num setor crítico, porque a grande parte das pessoas ela compra um veículo e não levam eles na concessionária para fazer as manutenções. Então a gente aprendeu a duras penas a como construir relacionamento com clientes ali no mercado automotivo. Foi um setor que deu uma grande oportunidade para a gente, principalmente para a tecnologia ficar um pouco mais robusta, mas a gente não teve tanto fit ali com ele. A gente, durante muitos anos, atendemos toda a Caoa no Brasil, a Porsche, entre outros grupos de empresas aí no setor automotivo, mas mais precisamente ali em 2023, a gente começou a olhar para o mercado financeiro, começamos a olhar para os escritórios de investimento, sendo motivado por um dos nossos investidores que é do mercado. Ele falou: Davi, eu acho que a solução de vocês conseguem ser aderente a esse mercado. Então a gente fez um shift ali, saiu do mercado automotivo 2023 e começamos a tocar no mercado financeiro e encontramos uma oportunidade gigantesca, porque a gente consegue automatizar, auxiliar, na verdade, né, os escritórios, auxiliar os assessores a ter processos automatizados de relacionamento para poder ter uma maior proximidade com o cliente dele e assim construir toda a lógica de fidelização e manutenção do cliente dentro de casa, né? Então, nossa história começou um pouquinho por aí. E o que você achou de diferente, o que você achou de dor? Você comentou, por exemplo, que na indústria automobilística a concessionária tinha a dor de o cliente sair com o carro e não voltar para fazer a revisão. Então ali os follow-ups são, poxa, seu carro já bateu os 10 mil, volta aqui, etc e tal, vai tomar um café. Como é que são essas dores dentro do mercado de assessoria? Legal. A sua pergunta é maravilhosa, porque é o seguinte, é assim que o mercado automotivo se comporta, mas não é assim que o cliente dele gostaria que ele se comportasse. Então foi aí que a gente entrou. Porque as concessionárias estavam acostumadas a fazer o contato com o cliente a cada 6 meses para ver que a concessionária fazer a troca de óleo ou a cada 12 meses para poder fazer a revisão, né? E durante a vida do cliente, depois que ele compra o carro, ele precisa de várias coisas que vão acontecer até chegar ao 6º mês para ele fazer uma troca de óleo, ou até o 12º mês para que ele faça uma manutenção do carro e assim sucessivamente. Então a gente entendeu isso, que
quando ele sai da concessionária, ele não tem mais relação durante 6 meses. Só quando recebe aquela ligação, está na hora de você agendar. Então a gente conseguiu aproximar a concessionária através de lógicas de relacionamento para poder fazer isso. Dentro do mercado financeiro, é algo muito próximo, porque quando um assessor, quando um escritório, ele capta um cliente, aí a gente vai entrar depois nessa parte de captação, porque é algo muito complexo aí dentro do mercado, mas quando ele capta um cliente, ele traz ele para dentro de casa, ele precisa fazer a alocação dos recursos financeiros desse cliente, só que a vida desse cliente, ela continua acontecendo. Ela continua, por exemplo, ele ganha, vamos supor, um cliente de um escritório ganha lá 10 mil reais por mês, coloca todo mês R$1.000. Então, a cada mês, ele tem um relacionamento de um aporte, de uma necessidade de adequar a carteira, de verificar qual é a necessidade do cliente para os próximos 6 meses, entender muito mais ali um âmbito de planejamento da vida do cliente, do que somente falar com ele quando ele faz os aportes. Então a gente conseguiu pegar essa mesma lógica e trazer eu tenho um cliente que ele tem um PL de 300 mil reais aqui conosco e eu preciso fazer um relacionamento com ele a cada X período para que eu possa adequar a carteira dele, se tiver alguma necessidade, entender como é que está o planejamento dele. Um exemplo, investidor novo. Pessoa que está colocando dinheiro ali pela primeira vez dentro de uma corretora, que está indo através de um escritório, ele precisa de mais educação, ele precisa de mais informação. Ele não fica só com os coaches ou só com as informações que estão no Instagram. Ele precisa que o assessor esteja mais próximo. Então a gente desenha a lógica para que o assessor se relacione mais com esse perfil de cliente, educando. Aí você pega um cliente mais experiente, um cliente que já tem um PL acima de 10 milhões. Poxa, ele não quer que você fique ligando para ele toda hora. Ele já tem um comportamento totalmente diferente. Então, a gente vai segmentando toda a lógica de relacionamento dos clientes e adequando ao perfil do escritório, ao perfil do assessor, para que a régua de relacionamento ajude os escritórios a estar mais próximo do cliente e fazer essa fidelização ali acontecer, né? E aí, você usa essas interfaces, por exemplo, mensagem, disparo por e-mail, que tipo de recurso você consegue canalizar para aumentar esses pontos de contato? É bem legal, né? Por exemplo, cada cliente tem um perfil diferente, então a gente tem que respeitar a particularidade de cada cliente. Tem cliente que quer receber uma ligação, então dentro do CRM é configurado que aquele cliente gostaria de receber uma ligação. Tem cliente que não quer receber ligação, então isso também está configurado. Mas todos os canais de comunicação estão integrados na plataforma, então você pode fazer a comunicação por e-mail, SMS, ligação, WhatsApp, enfim, os canais de comunicação hoje disponíveis no mercado, a gente consegue conectar na plataforma e fazer com que a lógica mostre para o assessor qual o canal ideal para ele poder fazer o contato com o cliente, né? Esse cliente do cliente, que tipo de percepção de valor ele vai sentindo diferente a partir do uso do CRM? Sua pergunta é fantástica. O cliente, do nosso cliente, o nível de percepção dele, em alguns casos, não é tão palpável para a gente, porque a gente não consegue ir lá na ponta... Mensurar, fazer uma pesquisa. A gente não faz essa ponta da pesquisa, mas a gente consegue perceber o resultado dentro do escritório. Então, a gente até fez recentemente alguns levantamentos e vimos que tem escritórios que estão conosco há mais de 8 meses e aumentaram o PL dentro do escritório, aumentaram a quantidade de captação de clientes, a fidelização do cliente dele aumentou. Então, assim, o resultado ele acontece. Só que também tem um outro ponto que a gente identificou, que dentro dos escritórios o resultado está muito mais associado ao assessor. Então, se o assessor efetivamente executa os trabalhos que ele necessita, que ele precisa fazer, a gente começou a educar um pouco mais o assessor para que ele pudesse executar as tarefas que são necessárias, então lembrar, sair da cadernetinha, sair da informalidade e começamos a trazer um pouco mais de governança, um pouco mais de transparência. Então isso é muito notável. Aí, consequência disso, o resultado dos clientes nossos
estão melhor. Então, a gente tem visto isso aí acontecer, né? Isso é até uma forma de proteção ao escritório, né? Muitas vezes o assessor sozinho ali tem as coisas só no caderninho dele, aí um dia o assessor muda de escritório, se aposenta e você perde toda a informação, todo o track dessa informação. Né? Isso é o que acontece também com alguns escritórios que optam em utilizar as ferramentas, por exemplo, que é disponibilizado pela plataforma. Eles acabam sofrendo um pouco com isso. A gente tem casos aí de mercado que aquele escritório deixou de ser vinculado a uma plataforma e ele sai sem nada, sem histórico, né? Porque o grande valor que o assessor e que o escritório de investimento tem é o relacionamento com o cliente. A gente sabe que dentro da plataforma que ele opera, seja XP, BTG, Oraman, Safra, seja qual for, lá tem as informações do cliente, a conta, telefone, e-mail, tudo está lá. Só que o relacionamento não está. O relacionamento está com o escritório. Então, quando você não tem um CRM próprio, dedicado, você fica vulnerável. Então, o escritório hoje, que já começou a entender isso e está enxergando que o grande ativo dele é o relacionamento com o cliente, eles estão utilizando as ferramentas de CRM, estão capacitando melhor os assessores, tirando, até voltando àquele pedaço que eu falei para você, da captação, né? Tirando o viés, que é só captar, coloca times de SDR, usa metodologias faraônicas, achando que vai trazer um monte de cliente para dentro de casa e vê que isso não sustenta a operação de um escritório, e aí começa a ter um pouco mais de pé no chão, começa a entender que é mais processo, e começa a entender que é muito mais disciplina do que só, tipo, faz isso, faz aquilo, não. Hoje, dentro do escritório, quando ele utiliza adequadamente um CRM, efetivamente ele consegue gerar ali os resultados, né? E conta também pra gente, você comentou sobre essa estrutura para captar. O CRM é muito associado à gestão do cliente que já está na base, muitas vezes. Como é que você usa o CRM para aumentar a captação inicial dos clientes? Boa. Tem várias formas de você captar clientes, né? Primeiro, eu gosto de passar para os escritórios, passar para os assessores, que melhor forma de captar clientes são os clientes que já estão dentro de casa. Então, se você você tem uma base, vamos dividir em 2 pontos, né? Porque tem escritórios, tem assessores que já têm uma base, tem assessores que estão começando. O assessor que está começando, ele precisa prospectar. Ele precisa fazer isso. Então, dentro da plataforma nossa de CRM, a gente tem um pipeline de captação, que a gente consegue construir etapas, construir funis, ele consegue gerenciar as oportunidades ali, como se fosse um Kanban dentro do CRM. Então, isso ele tem ali quanto ferramenta. Mas, não só isso, tem estratégia ali dentro, que a gente consegue automatizar as tarefas que o assessor precisa fazer. Então, por exemplo, tem assessor que ele não tem tanta experiência, que ele está começando, se dentro de um escritório que já tem padrões, já tem processo, a gente já configura dentro da plataforma o que o assessor precisa fazer no momento 1, 2, 3, e aí ele vai seguindo aquilo ali para que ele possa executar a tarefa dele. Então, olhando para esse lado de captação, assessor novo, que precisa estar batendo, buscando, tem algo aqui que ele precisa ser mais resiliente e utilizar bastante a plataforma. Então a plataforma ajuda porque automatiza os processos dele, o que ele tem que fazer, lembra ele do que tem que ser feito e também auxilia ele com envio de uma comunicação para manter aquele relacionamento mais ativo. Enfim, traz aquilo ali para ele. Ele sai da caderneta e vem para uma ferramenta que auxilia. E eu gosto de dizer também que os clientes que já estão dentro de casa, que para mim está o grande ouro disso, a gente tem um negócio dentro do CRM que se chama InfoClient. Esse InfoClient, ele capta, aí o assessor alimenta isso com diversas informações, desde quantos filhos tem, idade dos filhos, parentes, se faz parte de um grupo econômico, a gente tem uma parte dentro da plataforma que tem grupo econômico, então ele consegue linkar famílias, se torna um grupo econômico. Então tudo isso vai trazendo para ele a oportunidade de trazer novos clientes. Porque quando você faz um trabalho bem feito, a indicação acontece muito, muito, muito. Teve um caso que a gente percebeu que teve um cliente de um escritório
que ficou insatisfeito com o assessor e saiu. O escritório não deu tanta importância. O que aconteceu? Ele fazia parte de um grupo econômico e aí começou as pessoas desse grupo econômico começar a sair. Então, esse é um tipo de informação, um tipo de ação, de coisa que acontece, que a gente falou, opa, a gente tem que prever isso dentro da plataforma. Então, se você tem algum movimento de cliente que não é tão condizente, por exemplo, desde um saque, a gente informa para o escritório, por mais que eles tenham essa informação, isso a gente consegue automatizar com uma tarefa. Ó, teve um resgate, fala com o teu cliente sobre tal coisa para entender qual é a situação, porque se era um resgate não previsto, algo pode estar acontecendo. Então a gente consegue também ajudar eles aí com isso. Então, voltando ali, captação, a plataforma consegue ajudar para quem é um assessor novo, então com metodologia, com processos, pipeline de captação, e aqueles que já estão dentro de casa, geralmente é indicação e fortalecimento, aumento de PL, porque a captação não só de clientes novos, mas também o Net New Money o tempo inteiro ali tem que estar auxiliando ele a buscar, né? Então, que você até tem esses dados de maneira difusa. Então, você sabe o PL dos clientes, se ele aumentou ou diminuiu, se ele teve saque ou não. Mas é condensar isso em informação que te ajuda a pensar os insights, né? Você olhar e falar, poxa, tem ali a posição de todos os clientes todos os dias, mas quem foi o camarada que me teve aqui uma oscilação relevante? Quem foi o sujeito que eventualmente fez uma retirada que a gente não tinha conversado sobre isso, não tinha plano no papel para... já esperava que ele fosse comprar um apartamento, é uma coisa. Fez para comprar um carro, é uma coisa, mas... Se o dinheiro saiu sem justificativa, provavelmente ele teve algum destino, né? Geralmente alguma outra casa bateu na porta e mostrou alguma coisa interessante para ele. Então, como você falou, né, os dados estão lá. Os dados, a gente desenvolveu... isso é bem legal, porque a gente desenvolveu uma dashboard que ela consegue concatenar muitos desses dados. E aí ele vai gerando esses insights. A gente pegou escritórios que tinham 4, 5 ferramentas dentro de casa, um Lego ali para poder começar a enxergar algum tipo de dado e gerar algum insight, porque estavam os dados totalmente difusos dentro do CRM, né? E como tem sido a receptividade desse assunto hoje? Porque o mercado de assessores de investimento, como a gente conhece hoje, é relativamente... É estranho falar isso, mas é relativamente novo. Há 10 anos o modelo era diferente. Há 15 anos, totalmente diferente. Então, é um mercado que ele está se repensando, se adaptando muito. Como é que tem sido a receptividade desse tipo de modelo, desse tipo de ideia para esse público? É bem desafiador, tá? Não está sendo uma caminhada tipo assim, não, o mato está muito alto e a gente encontra um foco ali e tal, você desbasta um pouquinho aquele mato, trilha um pouquinho, encontra o outro mato alto e aí você vai indo. Por quê? Primeiro, uma questão de cultura. Uma cultura de CRM, que não existe efetivamente em muitas empresas no Brasil, e eu não estou falando somente de escritório de investimento, falando de empresas de maneira no geral, porque quando a gente vai pensar em CRM, as pessoas pensam em funil de vendas. É fato, você põe lá a CRM, vai aparecer várias ferramentas falando de funil de vendas. E o conceito de CRM, ele é muito maior do que isso. Cultura de CRM é desde uma pessoa que trabalha na limpeza de uma empresa, ela conseguir entender qual é o propósito daquela empresa. Se você consegue fazer com que a pessoa que trabalha com a limpeza... Teve um discurso do Mark Zuckerberg que ele fez num evento foi a Universidade X, aí, agora não vou recordar, que ele fala, né, que chegou um evento da NASA, foi um evento da NASA. Chegou uma pessoa Y lá e perguntou para um rapaz que estava varrendo o chão o que ele estava fazendo. E aí a pessoa prontamente foi lá e respondeu: estou ajudando a levar um homem à Lua. Então, isso aí é uma lógica de CRM. Por quê? Desde a pessoa que estava varrendo, era entendido de maneira clara qual que era o propósito da empresa. Então, quando você traz isso para uma lógica de relacionamento com o principal ativo que gera recurso financeiro para a empresa, que é o cliente,
você agora consegue começar a trazer essa cultura. Então, dentro do mercado financeiro, não diferente de outros setores, eles sofrem com isso. Então, existe uma baixa cultura de entendimento, de relacionamento com o cliente. Então, hoje a gente vem desbravando esse mercado, trazendo um pouco mais essa cultura de CRM para dentro dos escritórios, tentando difundir um pouco mais uma visão 360 de que o cliente dele é o principal ativo e não é só uma venda, não é só tirar uma boleta hoje, não é só empurrar Não é isso, cara, é relacionamento. Então, como é que a gente constrói esse relacionamento? Então, o mercado, ele é um mercado complexo, onde a gente precisa educar, mas também tem um ponto interessante. Quando você pega escritórios que já ouviu falar ou que acha que CRM é funil de vendas, fica mais fácil a gente vender. Por quê? Porque ele já tá um pouco ali, um pouquinho mais na frente, só que ele já está encarando as dores. Ele já está falando, mas eu tenho uma ferramenta de CRM aqui. Minha ferramenta de CRM, é muito complexa, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo fazer tal coisa. Eu falo, então, sabe por que você não consegue fazer? Porque você está tentando usar uma ferramenta de funil de vendas para fazer o que uma plataforma de CRM faz. Diferente um pouco do que é ferramenta do que plataforma. Ferramenta o seu celular, é uma ferramenta de CRM. É um meio de se relacionar com o cliente. Uma plataforma, ela é o que condensa toda a vida do cliente. É o que ela cuida do momento zero, estou prospectando, até manter ele dentro de casa e se relacionar. Então, quando você vem mostrando para ele que agora ele precisa de uma plataforma, aí a Magnet ela tá ali. Por quê? Você tem grandes players no mercado, como o Salesforce, Zorro, entre outras ferramentas, outras plataformas, só que elas têm um custo muito elevado. Elas precisam de implantação e é muito caro fazer isso. Existe dentro do mercado, aí até para você entender, o mercado brasileiro de CRM, como a Magnet Customer, ele é um pouco carente. A gente tem poucas soluções que têm algo como a gente tem, e aí você tem o mercado de fora. O mercado de fora, ele já vem para cá com uma visão um pouco mais prateleira. Ele já vem para cá com uma visão muito mais, você entra lá, contrata, você faz tudo. E aí os escritórios estavam começando a se onerar, contratando desenvolvedor, contratando uma estrutura absurda para poder configurar as ferramentas e usar esse Lego, esse quebra-cabeça com 3, 4 ferramentas para fazer o que a Magnet faz. Então a gente hoje entrega para os clientes, olha, aqui você vai ter uma implantação onde a gente vai entender os processos de você, não é algo que já está pronto, a gente pega esse processo, desenha dentro da plataforma e ela se adapta à realidade que vocês têm. Então, é difícil, viu? Para responder, eu tive que caminhar para explicar como é o mercado, para poder dizer como é o cenário, mas o que a gente vem se diferenciando a gente não é uma ferramenta de prateleira. A gente ajuda efetivamente os escritórios a construir relacionamento com os clientes dele e ganhar mais dinheiro. E, além dos escritórios, dentro do mercado financeiro, vocês olham outros participantes, gestoras, multifamily office, como vocês encontram, em quais segmentos vocês contam com clientes hoje? Legal. A gente começou com uma estratégia de go-to-market, os assessores de investimento. Primeiro porque, assim, mais low-hanging fruit ali era onde a gente tinha um melhor relacionamento, vamos chegando, consegue algumas indicações, beleza, batemos na porta e começamos. Mas a gente também entendeu que o mercado ele é gigantesco, a gente não tinha noção, sendo muito verdadeiro, a gente entrou por uma portinha e descobrimos que existe um mar aqui atrás que precisa de uma mesma solução como a nossa. Então hoje a gente já atende multifamily offices, a gente já atende planejadores financeiros, consultores financeiros, a gente já atende originadores de crédito, enfim, a gente já está começando a entender, a gente pode ir um pouquinho mais, mas a dor é a mesma. Ontem foi engraçado, ontem eu tive uma reunião com uma casa bem considerável aqui e também tem uma área de multifamily office e a gente discutiu bastante sobre isso e a carência que ele estava colocando para mim, a necessidade que ele estava colocando para mim, eu falei, cara, isso é o que acontece com grande parte dos outros escritórios. A gente identificou, não só aqui, né, mas aí foi um papo que eu tive em Londres recente, com o pessoal de RI, de fundos e gestora lá,
Eles também têm o mesmo problema de não conseguir se relacionar, a gestora, né, os fundos, eles não conseguem se relacionar com o assessor, com o cliente na ponta, com o meio, sabe? Tipo, cara, eu falei, gente do céu, olha. E aí a Magnet, ela consegue resolver esse problema, porque a gente consegue fazer com que as peças se comuniquem, né? Tanto a gestora quanto o Multifamily Office, fale com o assessor consiga transbordar para o cliente dele, e esse relacionamento seja retroalimentado. Então, tem coisa. Mesmo o mercado de assets, por exemplo, ela não tinha essa demanda. Geralmente ela se relacionava com um banco ou dois que compravam os fundos dela, colocavam no FOF, no máximo com o Multifamily Office que alocava com ela. Então é uma dinâmica de mercado diferente que a gente tá vivendo recentemente, e eles demandam esse tipo de... começam a sentir uma dor que não era existente. Às vezes a gestora, ela precisa ter um painel de relacionamento, não com o cotista, mas com os escritórios, né? Os próprios escritórios de agente autônomo, eles precisam ter um gerenciamento. Eu preciso, a cada 1-2 meses, deixa eu ir lá fazer uma visita para o escritório, ou chamá-lo para vir aqui, tomar um café. É um outro pratinho para o RI da Asset equilibrar, que não existia há 10 ou 15 anos, né? Perfeito. E eles estão tendo bastante dificuldade em equilibrar esses pratinhos, porque eles falam com a plataforma. Eles não falam com o escritório. É tipo assim, se a gente for pensar, né, quantas assets temos e quantos escritórios temos e quantos assessores temos. Então, você vai ter, por exemplo, uma asset falando melhor com quem melhor distribui. Ele não vai procurar um escritório pequeno tal, e vai se relacionar. Mas, dentro do escritório pequeno, tem clientes que estão comprados no produto da asset. Então você fala assim, cara, como precisa, tem muita coisa ainda para ser feita, né? Então a gente, dentro de um planejamento nosso, a gente entrou pelos assessores, pelos escritórios de investimento, mas agora a gente já entende que temos as gestoras, temos Multifamily Office, temos as assets, a gente aí chega ali nas corretoras em algum momento, já começou a aparecer, Felipe, aí tem seguros, a área de seguro, as seguradoras que também precisam se relacionar com esses clientes da ponta, que tem muitos escritórios, tem ali a PJ2 que faz a venda de outros produtos, tal, que não estão diretamente relacionados à plataforma ali, a corretora que ele opera. Então, eles também têm a necessidade de se relacionar, então está começando a ter esse movimento de procurar a Magnet como uma solução para auxiliar eles nesse relacionamento. E aí você pega, né, você vê que grande parte dos resultados que estão tendo os escritórios não é só da parte de assessoria de investimento vinculado a uma corretora, e sim o que eles estão também trabalhando, estão movimentando ali na PJ2, né? Então, é necessário aí fazer essa engrenagem acontecer, tem chão ainda para caminhar, né? Maravilha, estamos batendo esse papo com Davi Barbosa, CEO da Magnet Customer, sobre CRM, gestão de CRM, gestão da base de clientes para o mercado financeiro, sejam agentes autônomos, sejam multifamily offices, planejadores financeiros. Como pensar esse novo mundo de relacionamento com o cliente, com as porteiras cada vez mais abertas, em que o produto não é mais diferencial, mas construir esse relacionamento. Como a gente pode nutrir, então, esse relacionamento e fazer isso de maneira mais eficiente? Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação de Davi Barbosa, CEO da Magnet Customer, falando sobre CRM, falando sobre como fazer a gestão de base aí para esses mercados, para esse novo formato de pensar mercado financeiro no Brasil, e com a própria evolução da tecnologia, quais ferramentais você pode utilizar nesse acompanhamento, e inclusive quais são outros pontos de contato para criar valor para o cliente final. Eu queria puxar nesse bloco também, Davi, a própria
história da companhia, constituição da empresa. Vocês estão no mercado, são relativamente jovens nesse mercado, não é isso? Temos aí um ano, podemos dizer assim, tateando ainda aqui dentro do mercado financeiro, mas os nossos planos são bem ambiciosos, tá? A gente tem uma perspectiva aí de até 2028, a gente já está um pouco mais consolidado, né? Já ser líder. A nossa ideia é ser líder quanto plataforma de CRM para escritórios de investimento. Então, esse é o primeiro ponto. Mas a gente entende, como a gente já falou aqui, né, que temos diversos outros mercados dentro desse próprio mercado. Então, você tem aí gestoras, você tem planejadores, consultores, entre outros atores aí dentro desse ecossistema. E a gente tem uma perspectiva de chegar ali 2028 um pouco mais robusto, um pouco mais consolidado dentro desse mercado aí, ter pouco mais de 1.000 clientes ali já, a gente já entende que a gente consegue chegar a esse número. Para você ter uma ideia, a gente tem uma perspectiva de fechar nos próximos 18 meses, chegar aí a 300 escritórios. Hoje aí temos 50 escritórios trabalhando conosco. Nossa expectativa, você falar, né? A gente começou ali, 1, 2, tal. Agora, mês a mês, aí a gente já começa a fechar 8, 10 escritórios. Então, você já começa a ter uma robustez um pouco melhor. Você entende que a primeira fase da caminhada é de aprendizagem. Então, a gente aprendeu muita coisa, adaptamos ali a plataforma. Acho que um ponto muito importante sempre quando a gente vai empreender é respeitar como o mercado é. Porque você precisa se adaptar àquela realidade e ir explorando esse mercado. Então, quando a gente olha para os números, temos aí pouco mais de 400 assessores utilizando a nossa plataforma todos os dias. Ontem a gente bateu um recorde, era aproximadamente, foram 2 times, né? Um era 1h da tarde, 12 e pouco, assim, é um horário meio que do almoço, mas tínhamos 100 assessores conectados simultaneamente. Então, naquele exato momento, tinha 100 pessoas trabalhando na plataforma. Uma coisa é a pessoa fazer o login e ficar lá e sair. Mas a gente, só para você ter uma ideia, dentre desses 400 assessores, a gente tem uma média diária de 320, 340 assessores logados. Então, significa que as pessoas estão utilizando. E temos aí mais de 17 bilhões de reais sendo gerenciado por esses assessores dentro da plataforma. Então, isso vem mostrando aí que a gente está no caminho certo, a gente entende que tem muita coisa para fazer, temos aí a jornada de captar recursos, de buscar parceiros estratégicos, enfim, tem bastante coisa aí acontecendo, né? E fala aí de captar recursos, estão já olhando investimentos, como é que está essa... Quando a gente surgiu lá em 2015 até, dizer assim, 2022, 22, 23, 22, né? A gente conseguiu levantar ali 2.600.000 reais aproximadamente, isso com o Family Friends, e tivemos ali a Bossa Nova como um investidor institucional naquele momento. A gente tem um plano de captar aí, a perspectiva nossa é que dentro dos próximos 6, 8 meses a gente deve ir para a rua para fazer uma captação mais robusta, uma captação que vai levar a gente aí para números consideráveis dentro desse mercado. A gente hoje tem aí uma estrutura com 12 pessoas, 13 pessoas colaborando conosco. Dentro da nossa perspectiva é chegar aí a 120 colaboradores até 2028, né? Então a gente... E o plano você fala, são números, beleza, ok, mas a gente vai muito pé no chão, né? Não quer fazer um negócio aqui, amanhã já sou um unicórnio, já sou... Não é isso. A gente tem um objetivo sim, mas a gente entende também que a caminhada não é estalar o dedo, as coisas vão acontecer, né? Não, sem dúvidas. Inclusive é um mercado que a gente está conversando de relacionamento aqui, é um mercado de relacionamento também, de confiança. As mesmas dores que você resolve para o seu cliente, você vai ter que desenvolver dentro da sua casa. Perfeito. Né? E os clientes vêm por indicação, vêm por ter visto o trabalho em um amigo que foi bacana e aí procura vocês. Então, não adianta, 9 mulheres grávidas não vão fazer um bebê em um mês. Nesse mercado você precisa ir tomando essas trincheiras com a devida parcimônia, né? com
com a calma ali para fazer um trabalho bem feito. E até pelas próprias adaptações, cada cliente você conseguir melhorar um pouco o perfil. Isso é um pouco, a gente estava até conversando no intervalo, de o que é de diferencial entre um CRM como o de vocês e uma plataforma global, é muito da personalização também, né? Perfeito, perfeito. A gente tem que conseguir respeitar isso, né? Respeitar que cada empresa ela é diferente. E quanto mais a gente entrega algo exclusivo para os nossos clientes, o nosso cliente também consegue entregar algo exclusivo para os clientes dele. E a gente está falando de um mercado que requer isso. O mercado financeiro, a gente não pode tratar todos os clientes, aí eu estou falando o investidor lá na ponta, igual. Cada um é diferente, cada um tem um objetivo diferente, cada um tem um sonho diferente. E como é que uma ferramenta de prateleira se adapta a isso? Eu vou trazer um caso para você. Na semana passada eu estava em Florianópolis e teve uma reunião com o escritório que a gente vai atender o multifamily office dele, bem do ponto que a gente estava conversando aqui nos bastidores. E aí ele perguntou, é possível construir uma régua, olha só, é possível construir uma régua de relacionamento para cada cliente? Eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto isso. Por quê? Porque a gente constrói uma régua de relacionamento onde ela tem lógicas que ela vai... cada cliente, quando passa por um requisito daquela lógica, algo acontece. Mas ele falou dentro do Family Office que ele falou, não, mas é porque a gente é um escritório pequeno, a gente não quer atender mais do que 100 famílias, a gente vai estar atendendo aqui. E seria interessante a gente personalizar a este nível a régua de relacionamento. Eu falei, poxa, é a primeira vez que eu uso isso. Então, vamos lá, temos 12 meses operando nesse mercado. Olha só, a reunião da semana passada já me trazendo mais uma lição. É possível fazer isso dentro da nossa plataforma? Sim. Só não era algo que eu esperava que alguém fosse querer. Então tá bom, você consegue construir uma régua de relacionamento para cada cliente. Mas eu falei para ele, pô, mas ele não tem um perfil? Vamos dar um exemplo. É uma pessoa que mora no Brooklyn, que tem mais de 20 milhões, que tem 2 filhos, que tem um com 18 e um com 30 e que gosta de surfar. Isso não é um perfil? Isso não são requisitos? Sim, então podemos criar esse requisito para se tiver outras pessoas. Ele falou não, mas esse mesmo cliente que tem isso, ele não quer receber a ligação. Ele quer que a ligação dele seja a cada 2 meses. Ele quer que eu mande para ele, enfim, sabe? Então, detalhes que era muito específico do cliente. Eu falei, olha, rapaz, Então, você pode ter parâmetro global, mas você precisa ter de parâmetro personalizável para cada situação e para cada cliente, né? Dependendo do cliente, o importante, você precisa saber a data do aniversário do cachorro. E aí ele quer que o cliente espera que você ligue para ele no dia do aniversário do cachorro, então os parabéns. É muito difícil que você tenha, sem personalização, um campo lá para a data do aniversário do cachorro do cliente do Multifamily Office, né? Você vai chegar agora, em qualquer plataforma de CRM, não tem esse campo. De jeito nenhum. Pronto, no nosso ele vai lá e constrói ele agora. Sem precisar de desenvolvedor, sem precisar de fazer nada. Ele vai ter lá e vai criar esse campo. Aí você fala, pô, mas esse campo vai estar associado aonde? Ao cadastro da pessoa, a um negócio, ao quê? Então você consegue também alocar aquele campo que você está desenvolvendo para a situação. E este campo automaticamente vira um filtro. Então, eu pego esse mesmo exemplo que você colocou, a data do aniversário do cachorro. O cachorro dele e tal, beleza. Então, coloca isso como variável, porque eu quero criar um filtro agora para poder pegar a data do aniversário dos cachorros e que é isso na dashboard. A gente vai lá e coloca isso dentro da dashboard. Daria para colocar, por exemplo, um disparo de e-mail, informações relevantes do dia. Aí tem a lista lá, aniversários, aí embaixo créditos de, crédito de dividendo, que aí você pode prestar reinvestir. Dá para montar um negocinho assim? Dá. Teve um cliente agora que ele pediu pra gente, né? Cara, é bem legal porque acontece cada umas coisas lá que você fica louco, né? Ontem a sócia nossa, na nossa reunião de estratégia, ela disse o seguinte, dentro da plataforma, como eu te falei, você cria tickets. A gente tem um formulário. Então, ela fez uma ação lá que não era esperada. Um cliente falou, eu tenho o meu padrão
de ticket, de demanda para a área. Ele foi lá, ela pegou, criou um formulário dentro da plataforma, com os campos que era necessário para ser originado o ticket. A partir disso, criou uma automação. Então, é criado um ticket. Depois, ela criou uma automação em cima daquele ticket que é originado por um formulário. Olha que coisa, né? E isso gera tarefas e gera um card de oportunidade no pipeline de vendas. Uau! Que louco, né? Ela consegue fazer isso dentro da plataforma pelo nível de personalização que a plataforma permite, né? Então... Então, isso é super bacana. E pô, como é que foi vender essa tese? Você falou que teve investimento Bossa Nova. Como é que foi colocar essa tese ali em palavras para buscar a captação? E como é hoje a relação isso influencia na gestão da companhia no dia a dia? Como é que é a relação com o fundo? Como é que é essa troca para que vocês continuem garantindo essa flexibilidade? Essa pergunta é muito boa também, porque é o seguinte, a relação, geralmente, entre a investida e um investidor, ela, em alguns momentos, ela é uma relação estou te vendo de longe, outras quero estar dentro e muito mais envolvido. Como a gente estava em um mercado automotivo, onde poucos os investidores dominam aquilo, e também falar de CRM, poucos investidores dominam esse assunto. Você não vai ver aqui no Brasil, eu não consigo enxergar aqui no Brasil os investimentos acontecendo em soluções como essa. Tipo assim, é mais difícil, não é algo que está na primeira prateleira do interesse dos venture capital, não vejo muito assim. Mas esse relacionamento, então ele acaba sendo um relacionamento onde a Magnet, ela demanda para lá, então a Automob demandou para lá, eu preciso de uma ajuda, preciso de uma conexão, preciso disso. Beleza, veio, a gente faz os reports do que está acontecendo para os investidores, até aí beleza. Só que quando a gente passa 2022, então desde a pandemia a gente não captou mais dinheiro. Então a gente pensa aí 20, né, pandemia, então 20, 21, 22, 23, e agora 24. A gente não captou. A gente já vinha reduzindo o quadro, o faturamento, break vamos, passamos a arrebentação ali da pandemia, tivemos grandes problemas dentro do mercado, inadimplência de clientes, enfim, coisas que impactam, mas tudo isso é sempre repassado. E agora, a tese lá atrás era uma tese de plataforma de CRM para aquele setor. Hoje a tese, ela deixa até de ser uma tese muito mais olhando para CRM. Ela passa a ser muito mais uma tese de construção de relacionamento no mercado financeiro. Porque hoje a gente deixa de ser só um software. Hoje a gente já entendeu que o software, CRM, a plataforma de CRM, ela é a base daquilo, mas a gente conseguiu entender que para o mercado a gente entrega muito mais. Então a tese nossa hoje de investimento é que a gente consegue auxiliar os escritórios, auxiliar os atores dentro desse ecossistema a gerar muito mais recurso financeiro do que é o que é feito até então, com metodologias e relacionamento. Então a plataforma de relacionamento se tornou um meio para gerar esse fim. E olhando ainda para a possíveis captações e como a gente está se estruturando para tal, a gente vem conversando com gestoras, a gente vem conversando com alguns fundos, a gente vem conversando com alguns parceiros estratégicos, porque a gente também aprendeu uma coisa ao longo do tempo. Sozinho você não vai. Então você precisa ter parceiros estratégicos que façam sentido, que vai te ajudar a trazer mais cliente para dentro de casa, vai te ajudar a evoluir a plataforma, porque dentro de um escritório acontecem muitas coisas. Por exemplo, asset allocation. Os escritórios eles sofrem absurdo com a parte de asset allocation, olhar para a carteira de investimento do cliente e conseguir comparar aquele ativo com o suitability, o ganho do cliente, enfim. Então você tem isso, a parte de comissionamento. Então tem muitas coisas ainda dentro do setor que a Magnet ela começa a tocar e entende que ali a gente pode ajudar. Então, quando a gente vai conversar com gestoras e com fundos, a gente já começa a mostrar para eles que a gente vai muito além do que só ser uma plataforma de CRM. A gente passa a ser um ativo dentro desse ecossistema chamado mercado financeiro, né? Maravilha, Davi. Maravilhoso papo. Muito obrigado
pelo seu tempo, pela sua disposição em trazer um pouco desse assunto aqui, que é tão relevante para a nossa audiência, para a mesa. Eu queria te convidar aí a deixar seus contatos, fica à vontade, o espaço é seu. Quem quiser procurar a Magnet, quem quiser ser cliente de vocês, quem quiser procurar o Davi, redes sociais, lá, acompanhar o Davi no Instagram, o espaço é seu, fica à vontade. Não, maravilha. Obrigado aí, Felipe, obrigado a todos aí pelo apoio, pela oportunidade de estar aqui. Então, se você é um escritório de investimento ou atua no mercado financeiro e precisa construir relacionamento com seus clientes e gerar mais negócio, pode chamar a Magnet Customer, entra lá, magnetcustomer.com, tem a área ali de fale conosco, você vai falar com o especialista. Tenho meus contatos, meu e-mail é davi@magnetcustomer.com, meu telefone é 11 9630 49669 e minhas redes sociais é Davi Barbosa, Barbosa com Z, vai lá, procura a gente e pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido e o que eu estou falando aqui vai acontecer contigo, porque a gente procura entregar uma experiência singular para os nossos clientes, tá bom? Obrigado. Maravilha, Davi, muito obrigado realmente pelo papo. De novo, um tema interessantíssimo, eu espero que o público lá de casa também tenha aproveitado, se desenvolvido e, naturalmente, a gente sabe quão duro é empreender no Brasil. É sempre bom também trazer essas visões empreendedoras e ouvir um pouco dessas histórias de como colocar o ovo de pé ali, né? Porque todo dia tem alguém tentando atrapalhar a gente tem que continuar ali esforçando para continuar seguindo o negócio em frente. Parabéns pelo projeto e muito obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado, Davi. Muito obrigado à Magnet Customer por permitir aqui a participação do Davi e muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês essas mentes que pensam e fazem o mercado financeiro brasileiro. Seja para discutir com você sobre teses de investimento, trazer os grandes gestores aí para pensar o cenário, seja para pensar em empresas específicas, mas também como pensar diferente a sua carteira e o seu ambiente de negócios. Você que é profissional de mercado, ter aqui conversa como essa com o Davi, estimulando a pensar o seu negócio de maneira mais eficiente e mais produtiva. Inclusive, se você quiser saber também sobre a Com Dinheiro aqui, como ela pode também ajudar ao seu negócio em investimentos, você é uma gestora, um assessor de investimentos, um Multifamily Office, conheça nossos serviços, entenda como a gente pode ajudar o seu relacionamento também com o cliente. Visite lá www.comdinheiro.com.br, mas mais do que isso, mande lá um e-mail em contato@comdinheiro.com.br, marque uma visita, marque uma demonstração, vai ser sempre um prazer recebê-los e atendê-los. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.